lá no alto, o corpo e a mente são colocados à prova. E é onde mora o verdadeiro desafio e também a recompensa. Essa é a história do André Siegel, que faz da montanha o seu campo de evolução. Tu tá molhado, meu. Cachorrinho! Tu tá molhado, cara. Fala galera, tô aqui com meu amigo Siegel, Sai, corredor tá de molhado. trilha. E hoje nós vamos contar uma história Tá um pouquinho molhado, diferente. porra. Uma história de um atleta, Não, de performance, brasileiro, gaúcho. Não, E tá molhado, meu. estamos aqui no Morro da Valmecor, um lugar clássico para treino em Porto Alegre, de trilha, de mountain bike. Então, acho que não tem lugar melhor pra gente falar um pouquinho com o Siegel. Como eu tava falando agora, o Siegel vai se apresentar, só que chegou um novo ator aqui na cena. Né? Acho que contar um pouco da tua história. Então, galera, eu sou o Siegel, daqui de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Entrei no meio das corridas aí, na verdade, foi meio que sem querer, né? Eu sou publicitário, advogado, aposentado e eu estava trabalhando na época numa agência, né, de comunicação, de publicidade e propaganda e, cara, era um estresse do caralho, assim, não, era pesado, assim. E aí eu estava fazendo uma campanha, já corria, na verdade, né, bem de leve, assim, e aí fiz uma campanha e essa campanha, cara, me tomou a saúde, literalmente, né? Parei no hospital, tive uma crise de ansiedade, tive alguns problemas neurológicos bem fortes, assim, fiquei internado uma semana e perdi os movimentos da cintura para baixo, pela parte de estresse, assim. E aí o meu neuro na época falou assim, cara, só é o seguinte, ou tu dá uma brecada aí, segura o teu pagode, ou, cara, tu vai passar mal. E aí daí pra frente eu comecei a me dedicar um pouco mais no que eu gostava, que era, cara, corrida. Aí comecei a me dedicar um pouquinho mais, assim, aliviei um pouco mais o trabalho, né, que eu tinha, e comecei a desenvolver um pouco mais a corrida, que daí foi o ponto que chegou nessa parte de performance, né, comecei a me dedicar um pouquinho mais, né, horas a mais, treinos a mais, e, cara, chegou um ponto que eu percebi que a corrida de trilha, ela me deixava muito mais contente, muito mais faceiro do que correr no asfalto. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais, assim, na parte de corrida de trilha e montanha. E estamos aí, vai fazer 16 anos e na alta performance faz 6. É um tempo, né? É tempo. E a gente brinca que é um tempo que passa muito rápido e ao mesmo tempo quando tu tá treinando ali, te dedicando, demora muito para passar, né? Então, quando tu olha assim para trás e vê assim, porra, cara, 6 anos dedicado na alta performance, 6 anos fazendo força. Aí tu pensa assim, porra, demorou muito, mas tu olha, passa muito rápido, né, cara? Sim. A gente já tá praticamente na metade do ano, né? E tu tem uma assessoria hoje em Porto Alegre com quantos alunos? Tem uma assessoria esportiva, né, Siegel Assessoria Esportiva, uma assessoria totalmente focada em corrida de montanha também, né? Nós estamos com 100 alunos hoje, 110 alunos, e essa assessoria ela veio justamente disso, né? Desse desejo de dedicar um pouco a mais a corrida de montanha para a galera. E ela veio, na verdade, quando eu cursei Educação Física no meu TCC, que eu fiz sobre inclusão em gênero. E eu percebi que a mulherada, ela não tinha uma voz ativa, né, na corrida, no sentido de estar nos lugares, nas maneiras e nos modelos corretos, né, que deveriam estar. E aí eu percebi que ali era um momento interessante, em cima de dados, para botar a assessoria para rodar. Então hoje a assessoria ela tem 110 alunos, sendo que 40% são só mulheres, Que massa. Né? Porto Alegre e Brasil. Então isso é um feito muito grande e eu tento manter esse equilíbrio, né? Porque a gente sabe que essa inclusão ela tem que ter dentro do esporte, né? Diferente da modalidade. E aí eu busco muito isso, né, dentro da assessoria. E a gente tá aí, cara, com os alunos e as alunas distribuídos pelo Brasil todo. Falar de assessoria de performance, a gente não falou ainda no Histórias Mombora sobre o gel Mombora na performance, né? Tipo, como que ele funciona para ti, tanto o gel normal, né, dos sachêzinhos, que a gente sabe que tem várias texturas, vários sabores, todos naturais, e também o Carbo Impacto, na nossa conversa ali de antes, tu estava elogiando bastante. Como que é para ti como atleta, né, utilizar esses produtos? Então, eu tive já nesses anos aí, eu tive bastante contato com todos os tipos de géis que tu pode imaginar, né? Marcas, enfim. E quando a Mombora surgiu para mim, ela surgiu com uma proposta que é o que a gente estava comentando antes até, né?
Cara, da questão de tu ser mais natural, tu cuidar da questão da alimentação, eu nunca tive, depois que eu comecei a me envolver mais com a corrida, a minha alimentação não é uma alimentação, cara, muito regrada, mas tudo que eu consumo é totalmente natural, então eu consumo pouquíssimo, cara, acho que, sei lá, acho que quase nada de industrializado, então isso já me ajuda muito. E a pegada da Momбора, ela vem muito nessa ideia, né, do famoso poder natural, né, que veio aí com a Momбора. Quando eu conheci a Momбора, foi pós, né, a seletiva do Mundial, e entrei em contato com eles e até que a gente comentou, foi muito legal, assim, porque antes de entrar como atleta da marca e consumir os produtos, a marca chegou para mim e falou assim, cara, ó, eu vou te mandar um kit para casa, tu vai experimentar esses géis e tu vai me dizer se o gel se faz sentido. Se faz sentido, né? Já fazia sentido toda a história da marca, mas eu queria saber se o gel também fazia sentido. E aí eu me surpreendi muito, né? Porque é o que a gente comentou. A galera tem muita visão, assim, por falar que o gel, ele são de frutas nossas aqui, né? Do país, que não vai ter uma boa aceitação, que não vai fazer bem, que faz mal, não sei o quê, que é o que a gente tava comentando. A galera acredita que as coisas naturais, elas não são benéficas. E é totalmente ao contrário, né? Tu tem que entender isso, né? E na alta performance ele ajuda muito, porque tem uma coisa que a gente fala muito, que é a questão que muitos não sabem, né, na alta performance, que a gente fala muito, que é a questão do esvaziamento gástrico, né? E o esvaziamento gástrico, ele se dá na medida que tu vai consumindo produtos cada vez mais naturais. Chega um ponto, né, que o que é o resumo do esvaziamento gástrico? Cara, é como se tu almoçou no final de semana, aquele churrasco e tal, e cara, tu fica meio, e aí tu vai lá e tu toma tipo uma olina. Tu toma uma olina. Acho que a olina se toma uma olina, se toma algum digestivo, que ela faz aquele esvaziamento. Um hipocler, faz aquele esvaziamento gástrico. O esvaziamento gástrico é justamente isso. Ou tu toma um refrigerante, uma água com gás e tal. E a Momбора, ela consegue fazer com que esse esvaziamento gástrico teu, ele reduza. Ou seja, tu não tem essa preocupação, tu consegue consumir o gel, a quantidade que for, de uma maneira muito tranquila. E tu não vai ter esse problema. E entrando junto, né, que a gente fala muito, que é a questão da densidade, né? Ele tem um ponto bem diferencial que a gente comentou, que a marca, ela traz essa questão da densidade, né? Dos géis mais densos, dos géis mais líquidos. Então, o que acontece? Quando tu vai na alta performance, existe um ponto da prova crucial, assim, da alta performance, que tu não consegue ingerir nada, tu não consegue mastigar. E tem vezes que tu quer mastigar alguma coisa, que tu precisa disso, sim, né? Depois de muitas horas de exposição ali, tudo que o cara quer, se tivesse um sanduíche, o cara comeria. E ia descer perfeitamente bem, porque tá morto de fome, né? E aí a marca, ela faz isso, ela faz com que a densidade dos géis, ela consegue propor isso daí pra ti durante a tua prova. Então, por exemplo, assim, igual eu te comentei, ontem eu fiz um treino e chegou uma altura do campeonato que eu sabia que eu ia precisar, cara, ia ter vontade de mastigar alguma coisa. Cara, levei um lá de maracujá com cacau, que ele é mais denso. Daí foi o que eu falei, cara, abri o negócio, apertei, ele era mais denso, tu mastiga, cara, tu fica mastigando aquilo ali. E sem falar que eu acho que é o meu, que eu brinco, que é o meu xodó, que é o meu preferido, que são os Carbo em Pó, né? Cara, o Carbo em Pó pra gente que faz prova muito longa, né, pelo fato de tu diluir ele na água, tu consegue fazer a densidade que tu tiver afim ali na hora da prova, e ele tem uma concentração boa de sódio. Então, aquela questão do consumo excessivo de sal, aquela função toda, tu não precisa te preocupar, porque tu calculando ali durante a alta performance, né, a prova de alta intensidade, tu consegue fazer esse cálculo de consumo de carboidrato e também com o consumo de sódio que tem dentro do Carbo em Pó. Então, cara, é um casamento ideal, assim. E dá um exemplo para nós, tu consome numa prova de 80 quilômetros. 80 km, olha eu falando como se fosse uma coisa normal, assim, né? Quando tu vai correr 80 km, quantos gramas de carboidrato por hora tu calcula? Então, do ano passado pra cá, o ano passado eu representei o Brasil no Sky Masters, né, do Mundial de Sky lá na Espanha, e de lá pra cá, cara, eu fiz muitas mudanças, assim, né, de alimentação e ingerir mais carboidrato. Então, tudo é questão de costume, né? Para nós de alta performance, a gente não pode fazer com que a tua energia caia de maneira alguma. Tu precisa ficar com ela lá em cima o tempo todo. Então, a galera de elite, né, Brasil Internacional, consome de média na casa de 80, 90, 100, 110 gramas de carboidrato por hora. E, por exemplo, a última prova que eu fiz agora de 80 km, que foi em Dome de Pedra do Baú, eu fui o quarto geral e bati o recorde da prova. Né, os 4 primeiros, eu fui o quarto, nós batemos o recorde da prova. E eu consumi 120 gramas de carboidrato por hora.
né? Então, se a gente parar pra pensar assim, cara, é muito carboidrato. É bastante. Mas Bastante é aquela mesmo. questão de costume e aí entra o que a gente falou, cara, é o gel, né? O gel faz toda a diferença, o Carbo em Pó faz toda a diferença, porque ele é muito, falando bonito, né, palatável. Cara, tu consome, cara, tu te sente bem, não te dá aquela coisa no estômago, assim, de, cara, de machucar e tal. Então tu vai. Então, geralmente, em média, aí eu consumo numa prova longa, numa outra maratona aí, em alta performance, na casa de 110, 120 gramas. Essa última foi 120 por hora. Que massa. E aí ia te perguntar também se com a expansão da corrida a gente vê, infelizmente, muita notícia falsa, sensacionalista, falta de informação, se o gel de carboidrato é capaz de melhorar a velocidade da pessoa. Não, na verdade não é mágica, né? Na verdade a gente brinca, né? Fala que tudo é treino, né? Não adianta a gente ter o melhor gel com a maior quantidade de carboidrato se a gente não treinar. Por quê? Porque o corpo da gente, né, fisiologicamente, ele precisa de energia, né? Tu precisa de energia, é a mesma coisa que a gente fala, né? Que a gente brinca, né? Tu consome para poder consumir mais. Tem esse detalhe, né? A pessoa vai correr a distância de 3, 5, 10 quilômetros, né? Se tu não faz um pré antes, uma boa alimentação antes, não tem o melhor gel de carboidrato que vá fazer com que tu renda bem. Como que é pra ti fazer parte do time de atletas da Monbora, né? Que é a única marca que tem um time específico para corrida de trilha a nível Brasil. Cara, a quantidade eu não lembro de cabeça, tá? Mas acho que nós somos em torno de 20 e poucos atletas, assim, né? E é muito expressivo, assim, esses atletas, porque se tu parar pra analisar tudo que a gente tá falando aqui, esse contexto de gel, de poder natural, de qualidade de vida, de, cara, sustentabilidade, de tudo isso, a Monbora, a marca, ela conseguiu, muito engraçado isso, cara, ela conseguiu agregar os melhores atletas do Brasil junto com uma proposta com a finalidade da marca, né? Então é muito foda isso, tu conseguir organizar isso e tu reunir esses atletas de alto rendimento, homens e mulheres, que conseguem se projetar dentro do cenário nacional e internacional de uma maneira que mostra e comprova que o poder natural sim faz a diferença, entendeu? O gel, o produto da marca, ele faz sim a diferença. E para finalizar, vou pedir para o Ciegli deixar um recado para a galera do Salve, que está começando a correr, ou que já corre, quer evoluir na corrida, ou simplesmente não quer evoluir na corrida e quer seguir correndo ao seu modo, né? Acho que pode deixar o recadinho aí para a turma. Cara, a dica que eu dou, assim, né, por experiência própria, é a gente não ter pressa. Cara, não ter pressa, as coisas da vida da gente acontecem quando tem que acontecer. Às vezes a gente quer atropelar muito o processo, né? A gente quer correr muito mais rápido, a gente quer desenvolver mais. Só que a vida da gente não acontece assim, né? A gente leva 12 meses para fazer um ano, né? Então, eu sempre brinco que a metáfora da vida é a metáfora da corrida, né? Que é o que? Cara, tu quer melhorar, então tu precisa dar um passinho para trás, estudar um pouco mais, né? Tu tem que entender isso. E outro detalhe, né, cara, o coletivo, né? O coletivo faz toda a diferença, que eu acredito que é muito o que vocês trabalham no Salve, que é essa questão do contato com pessoas. Eu acho que a troca de figurinha, a experiência com outras pessoas que faz a gente crescer e evoluir, não só na corrida, mas na vida, né? Então, assim, a dica que eu deixo para todo mundo é, cara, não tenha pressa. Faça as coisas do teu modo, não precisa ter pressa para correr, não precisa ter pressa para performar quem quer performar. Simplesmente, cara, curte o momento, curte as horas que tá correndo, né? Tem gente que gosta de correr de fone, tem gente que gosta de correr sem música. Então é o teu momento. A corrida, ela é algo para que a cabeça da gente vá para outros lugares e pense em outras coisas. Tem muita gente, né, que tem muitas ideias correndo, né? Eu sou um que organizo a minha vida toda no meio de um treino. Então a dica que eu dou é assim, não tenha pressa, né? Não tenha pressa, vá devagar, respeite o seu corpo, o seu processo, que no final tudo dá certo. Massa demais. Obrigado. Valeu. Valeu.